Bom, o tema de hoje é um pouco polêmico, né? Porque Ogum ele é sincretizado com São Jorge. Esse tema não é polêmico para a maioria dos umbandistas, mas para uma parte dos umbandistas, para uma parte dos candomblecistas e uma parte que não aceita o sincretismo de jeito nenhum, né? Então hoje vamos estar falando, né? Porque São Jorge é sincretizado com Ogum e qual a minha opinião, né, sobre o sincretismo em pleno 2022. Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o like. E você que quer sua consulta de búzios, tarô, baralho cigano, de repente você está aí com algum problema na vida sentimental, vida espiritual, vida financeira, tá perdido, não sabe o que fazer, quer sua consulta particular. Todas as informações se encontram na descrição desse vídeo. Lá está meu número e as formas para você tornar essa consulta particular possível. Bom, e agora sim vamos aos vídeos, né? Porque essas duas, vamos dizer assim, divindades, elas estão sincretizadas. Ambos foram guerreiros, né? Ambos foram, vamos dizer assim, pessoas que tomaram impulso, que tiveram seu lado, vamos dizer assim, sanguinário, tiveram seu lado assim, guerreiro, seu lado sem medida. Por exemplo, Jorge, antes de se tornar São Jorge, ele foi um militar que subiu na carreira muito rápido, muito de forma prodígia, né? Que de forma pródiga. Por aí, vocês entenderam, né? Enfim, rápida, né? Assim como Ogum também costumava agir rápido. Ele é um dos orixás ligado à velocidade. Então, está aí mais uma semelhança entre os dois, além de, é claro, né, da semelhança de ambos serem guerreiros. Por coincidência, ambos também tiveram seus arrependimentos. Ogum, segundo alguns itãs, ele se arrependia por quê? Porque ele exagerava em suas batalhas. Muitas vezes ele era injusto. Lembrando que eu estou falando de itãs, que não são fatos comprovados, mas que dá para a gente tirar algumas lições. Por exemplo, Ogum chegou a eliminar uma tribo porque a tribo não reverenciou sua vitória, sendo que ele mesmo deu essa ordem, né? Daí veio um filho dele e avisou para ele. Daí ele teve um arrependimento profundo até que ele decidiu ir para o outro lado. Lembrando que isso são itãs, pessoal. Itãs que são histórias aí que a gente tem que tirar uma lição, não levar ao pé da letra. Enquanto que São Jorge, ele também vamos dizer que houve o arrependimento das guerras que ele participou. Daí ele se converteu ao cristianismo, não quis mais a guerra porque vamos dizer assim que palavras do YouTube, pessoal, nessa onda de cancelamento a gente fica meio blindado de falar certas coisas. Então ele não queria mais eliminar cristãos, já que ele tinha convertido e se tornou uma pessoa mais ligada à paz. E ao que me consta, se tiver algum católico pode me corrigir, fica à vontade, né? Afinal não é
minha especialidade, já que eu nunca fui católico, se eu não me engano, ele se arrependeu e foi sacrificado, foi degolado por isso, e ele foi canonizado por quê? Porque ao invés de sair sangue, saiu leite, esse leite representando uma pureza, um arrependimento. Daí, tanto é que até mesmo há uma contestação se algum realmente pode ser considerado um santo, há uma divergência. Tudo bem que uma minoria da minoria da minoria que fala isso, né? Mas tem sim lá uma parte divergente, né? E no caso de Ogum, os feitos estão aí, né? A abertura de caminhos pela terra, ele ter sido escolhido para essa grande missão, né? Também essa parte aí do arrependimento, enfim, né? Todo o sincretismo, porque tem semelhanças. Agora, vamos à parte polêmica, né? Se eu sou, conforme tá aí na capa do vídeo, se eu sou contra, o que eu acho do sincretismo. Bom, eu entendo perfeitamente aqueles que são contra o sincretismo. Por quê? Porque o sincretismo ele foi imposto aos escravos, não foi algo assim voluntário, né? Tanto é que a expressão santo do pau oco surgiu dali, né? Os negros, para eles conseguirem adorar os seus orixás, voodoos, inquices, eles cavavam a parte de baixo do santo e ali colocavam os fundamentos dos orixás ali, né, para eles estarem cultuando. Então, eu entendo perfeitamente essa parte aí da história, que é uma história triste, que foi a escravidão no Brasil. Porém, cabe também estar ressaltando, né? A culpa foi dos colonizadores. O que São Jorge ele tem a ver com isso? Será que como santo ele concordaria com essa escravidão, já que ele foi morto justamente quando ele se arrependeu e decidiu não fazer mais perseguição? Então fica aí a indagação, o que São Jorge ele tem a ver com isso. Segundo ponto, porque eu sou a favor do sincretismo, é tradição e energia. Uma energia, quando ela é muito cultuada, é assim que ela vai ganhando força. E assim acontece quando nessa mistura, né, de São Jorge com Ogum, né? A Umbanda ela tem dado muito certo quando a imagem de São Jorge representa Ogum, né? O primeiro altar de Umbanda do Zélio era feito de santos católicos. As primeiras tendas de Umbanda, os guia-chefes eram santos católicos antes de chegar os orixás na Umbanda. E o que aconteceu? Vamos analisar. Resultado: aconteceu cura, pessoas prosperaram, as entidades vieram, as entidades aceitaram tudo isso, os orixás também aceitaram. Mas como assim os orixás aceitaram? Olha, eu vejo assim, consequência de muita coisa. Mas nunca vi consequências de, por exemplo, a pessoa acender uma vela para
Ogum na frente da imagem de São Jorge. Nesse tempo aí que eu tô atendendo, nunca vi consequências por isso. Nunca vi consequências também nos terreiros lá dos anos 90. E olha que além da casa que eu participava, como não tinha rivalidade, eu ia em outras casas de Umbanda também, diversas, né? Da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, enfim, né? E nunca vi uma consequência de pessoas que veem em São Jorge Ogum, né? Com as suas velas lá, nunca vi nenhuma consequência. Mas, em compensação, consequências desse lado mais puro, já vi algumas. Eu, particularmente, eu separo as coisas, né? A imagem que eu tenho no meu congá é a imagem de Ogum. Eu cultuo Ogum como Ogum. E tem a imagem de São Jorge, que eu cultuo como São Jorge, com rituais diferentes. Mas respeito o sincretismo, principalmente pelo preconceito que a gente ainda tem hoje, né? O catolicismo ele é muito mais bem aceito e é muito fácil falar sobre não, vamos abolir o sincretismo. Pessoas, né, como algumas aí que já nasceram em famílias que cultuam orixá, para eles é moleza, eles não sabem o que é enfrentar o preconceito, né, que ainda reina, né? Então, para eles é muito fácil. Ou pessoas que tiveram a coragem de se assumir candomblecistas, assumirem-se como umbandistas, ok, meu sincero parabéns, né? Que não é fácil, né, pessoal? Eu já sofri essa transição, né? Que eu fiquei 20 anos na Umbanda, daí houve aí um tempo aí que eu fiquei aí no meio evangélico, daí voltei pra Umbanda, já voltei aí, já tô há quase 8 anos aí que já faz que eu voltei, né? Mas não é fácil essa transição, tem todo o preconceito, não é fácil se assumir. Principalmente quando as pessoas elas ainda moram com outras pessoas, moram com pessoas evangélicas, moram com pessoas católicas. Então, nesse caso, o sincretismo ainda assim faz necessário. E para mim, que atende pessoas da Suíça, Japão, Estados Unidos, atendo pessoas também da Alemanha, já atendi também pessoa até da China uma certa vez, da Dinamarca, da Austrália. Daí eu pergunto, essas pessoas elas têm dificuldade de estar encontrando coisas assim para um orixá, elas têm dificuldade de estar encontrando ervas, elas têm dificuldade de estarem encontrando até mesmo velas coloridas. Daí o que faz? Eles não vão adorar os orixás, não vão adorar as divindades por causa disso? Não. Então o jeito é sim sincretizar com alguma divindade daquele lugar. Que, por exemplo, enquanto pessoas os irmãos aí do candomblé, os irmãos aí do Ifá, da santeria, do Ifá cubano, tudo mais, indica iniciações, indica
Normalmente o pessoal resolve as coisas com iniciações ou então ebós, né? Daí no meu caso, o que eu faço muitas vezes, não é com todo mundo, é só quando sai no jogo, que seria bom ela cultuar determinados orixás, determinadas divindades. E onde não tem, como é que faz? Adapta, paciência, coloca aquela energia ali. É uma forma também de quem está adentrando na Umbanda e tem gente preconceituosa. Então, muitas vezes o catolicismo, por ser aceito, vamos fazer igual, né? Fazer o quê? Vamos colocar lá, a imagem de São Jorge vai ser algum, de Nossa Senhora Aparecida vai ser o Oxum, coloca lá de São Sebastião para ser Oxós, porque é o único jeito. Então, infelizmente não dá pra gente cobrar pureza. A gente vive uma sociedade preconceituosa. Daí, teve aí um pai de santo que foi proibido de fazer um ritual fúnebre em um cemitério. Ou seja, o católico pode, o evangélico pode, quem é da nossa religião, não pôde, foi coisa do Estado, não foi intolerância da galera que vem aqui encher o saco de vez em quando, falando asneira sobre Exu. Não foram os falsos evangélicos que vem encher o saco aqui, foi opressão do Estado. Falou, ó, não vai fazer, pronto e acabou, né? Então tivemos o caso aí da vereadora ali que tentou ao menos colocar um projeto de votação sobre um dia para Maria Mulambo e já fizeram aquele carnaval todo, né? Então, o sincretismo muitas vezes infelizmente ainda faz parte do dia de hoje. Então, por isso que eu sou totalmente a favor. Sem contar que é uma tradição. A Umbanda ela nasceu com santos católicos, com tendas também com esse nome, né? Com o nome de santos, e deu certo. Tanto é que se você pesquisar pontos mais antigos, tem pontos até mesmo para santos católicos, e tem dado certo, conforme já foi dito nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e deixa aí sua opinião, se você concorda, discorda, que aqui é uma democracia, ok? Então, um forte abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.